Bom dia, meu jovem. Tudo bem? Como está o jovem? Bom dia, jovem também, né? A jovem senhora.
Deixar aqui que a classe de casais não está cheia. O pessoal está animado.
Gente, vamos dar início, né, a mais uma aula e agora a mais uma matéria que a gente está começando, matéria de evangelismo e missões. Essa matéria a gente vai trabalhar com dois materiais. Esse material que vocês receberam agora aí, que é um material fantástico, um material do Billy Graham. Esse material aqui eu tive acesso a ele naquele evento, que está até aqui nesse marcadorzinho que eu falei com vocês, que eu entreguei para vocês, do Esperança Rio. Esse evento aqui foi um evento fantástico na praia de Copacabana, e o Frank Graham, né, o filho do Billy Graham, ele dá continuidade ao ministério do pai. E o Instituto Billy Graham é um instituto que, por causa do nome forte, né, o nome Billy Graham é um nome muito forte, ele arrecada milhões por ano de pessoas que doam mesmo para o evangelismo. Então, o Frank Graham hoje, da última vez que eu tive notícia, foi até o pastor Flávio que mandou, que era coordenador do Rio, né, que mandou notícia para a gente, eles estavam na Venezuela. Lindo, evangelizando, está tendo um movimento fantástico. E no final do ano passado eles estiveram aqui na praia de Copacabana. Foi um evento de evangelismo muito forte, o material é muito bom. Eu tive o privilégio de poder participar desse evento, né, evangelístico aqui no Rio de Janeiro, e eu fui um dos treinadores. Tinham, né, muitos pastores e líderes treinando igrejas, porque o trabalho foi o seguinte: eles fizeram um ano de treinamento com várias igrejas. Depois que as igrejas já tinham assimilado esse material, aí eles fizeram um evento. Então foram mais de 3.500 igrejas que participaram. Para vocês terem uma ideia, o poder financeiro desse grupo, né, do filho do Billy Graham, é tão forte que eles alugaram ônibus para todas as igrejas envolvidas, montaram um palco na praia de Copacabana, né, que parecia uma cidade. Quando eu cheguei lá para poder acertar os detalhes do evento, um lugar que eu me surpreendi, fizeram uma rua na areia, eu sei que foi uma coisa assim surpreendente, grandiosa. E foi um evento mesmo para enfatizar, para sacudir a cidade do Rio de Janeiro. E esses eventos eles fazem no mundo inteiro, eles vão, né, de cidade em cidade promovendo esses encontros. E eu tive a oportunidade na época de participar do treinamento, e aí eles estavam recrutando pessoas para treinar, e eu fui um dos que deu treinamento nessas igrejas. E com isso, eu fiquei de posse desse material, sobrou muito material. Eles deixaram com a gente, que é esse material que vocês têm aí em mãos. Então, é um material assim precioso, vocês vão gostar demais, é um material muito profundo, que fala aí dessa trajetória do Billy Graham, do seu ministério. E aí, antes da gente estar dando início, né, eu queria orar com vocês para que Deus possa tomar a direção dessa matéria. A gente começa hoje Evangelismo e Missões, e no próximo domingo vai começar a matéria de História da Igreja, com o Juan. Então, nós teremos aí duas novas matérias iniciando. Mas eu queria orar com vocês, porque quando se fala de evangelismo, nós sabemos que a gente não consegue fazer nada se não for através da oração. Os corações precisam estar quebrantados para que Deus possa atuar, para que Deus possa preparar todo o terreno para que aquela pessoa receba a palavra, né? E antes da gente iniciar, antes da oração, eu queria também fazer uma menção aqui ao meu amigo Leonardo, que hoje está com a família aí. Queria te pedir ele que apresentasse a sua família, que eles vão fazer o curso de evangelismo com a gente. Pode ajudar? Prazer, meu nome é Leonardo, esse é meu filho Daniel e Rose. É um prazer estar aqui com os irmãos, principalmente os primeiros, mas estamos desempenhando essa missão, né, que é o nosso sentido de vida, né? Pegar almas para o Senhor, aprender mais para construir. Amém. Eu também estou muito feliz que hoje, meu tio já veio aqui algumas vezes, vocês já conhecem, né, o pastor Samuel, mas hoje a esposa dele, a tia Tânia, também está aqui participando dessa aula, né, sobre evangelismo. É uma satisfação tê-la aí com a gente também, o senhor, tio. Penso ter vocês aí. E está faltando alguns alunos, né, o pessoal, depois do evangelismo de ontem, acho que ficaram um pouco cansados. Quando a gente teve um evangelismo aqui no bairro, a gente pegou essa rua Oswaldo Aranha aqui toda, aqui essa lateral,
E graças a Deus tinha um grupo bom, tinham 25 irmãos. O Tiago estava lá com a gente também, inclusive o Tiago, ele não é aluno do Instituto, mas é aqui da nossa igreja, e está fazendo também, hoje, vai fazer a matéria de evangelismo com a gente, porque ele tem o dom espiritual do evangelismo, tem um chamado de Deus. Quem não conhece o Tiago, ele está ali no comando do som, né, da parte da mídia, o Guilherme, um jovem abençoado de Deus, estava aí ontem firme no evangelismo, e está aí hoje com a gente também sedento para aprender um pouco mais sobre evangelismo. E essa matéria a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai dar esse material do Billy Graham hoje, domingo que vem vai ser a matéria de História da Igreja nos 2 horários, e no outro domingo a gente vai entrar com um material muito impactante, que é o material da Caravana do Arrependimento. O material da Caravana do Arrependimento é um evangelismo mais agressivo, assim, muito impactante, muito bom. Vou colocar alguns vídeos aqui para vocês assistirem de algumas abordagens que o pessoal da Caravana do Arrependimento faz. Então, também vai ser bem. E a gente vai finalizar essa matéria com um culto na praça. Já marquem na agenda de vocês. No último domingo desse mês, a gente vai com a igreja toda ali para a praça. E vocês vão fazer as abordagens, né? Vocês vão ser treinados para isso, para chegar ali na praça. E não é só entregar o folheto. Entregar o folheto é válido? Isso, aqui na Praça do Bandeirante. Entregar o folheto é válido? Mas é muito raso, um evangelismo muito raso. A gente tem que mergulhar mais fundo. A gente tem ferramentas que a Palavra de Deus nos dá para que a gente possa confrontar as pessoas, para que a gente possa realmente estabelecer um diálogo, estabelecer ali uma conversa onde a gente possa transmitir a respeito do amor de Deus. E a Caravana do Arrependimento, ela fala algo grave, né? Eu não vou trazer essa matéria hoje, mas grave. Oi? Vou dar um spoilerzinho. Eles dizem assim, que eu não posso ir a Jesus se eu primeiro não passar por Moisés. Deus é sábio. Por que ele mandou Moisés e a lei primeiro? Porque é através de Moisés e da lei que a gente tem conhecimento do pecado, para depois receber a graça. Como é que você vai chegar para uma pessoa e dar um remédio e falar assim: olha, toma esse remédio aqui, ele vai ser custoso para você, para muitos vai ser um remédio meio amargo, mas ele vai te curar. Se a pessoa tiver a consciência que ela está doente, ela vende até tudo que tem para poder não morrer, só comprar o remédio e viver, né, e ser curada. Mas se ela não tiver consciência de que ela está doente, ela vai morrer com aquela enfermidade e não vai tomar o remédio que está sendo oferecido, porque ela não tem consciência da enfermidade dela. Então, como é que se ganha uma alma para Jesus? O pecador, parece que dizer isso é óbvio para a gente, né? Mas o pecador não é. O pecador precisa entender que é pecador. Porque a maioria das pessoas não entendem que são pecadores. Eles acham, você perguntar, você quer aceitar Jesus? Não, já tem Jesus no meu coração. A maioria é assim, né? Não faço mal a ninguém, né? Eu tenho uma vida tranquila. E aí a pessoa vai se cercando. Bom dia, meu irmão. A pessoa vai se cercando de desculpas e afastam ela da verdade. Então a pessoa precisa ser confrontada, ela precisa passar por Moisés, pela lei, para chegar até a graça. E esse evangelismo da Caravana do Arrependimento traz esse confronto. Mas hoje, nós vamos falar um pouco aqui sobre esse material do Billy Graham. Vamos orar primeiro, né? Já estava me esquecendo da oração. Eu queria pedir ao nosso irmão Leonardo, que está nos visitando hoje. O irmão Leonardo é da Assembleia de Deus, é diácono? Não, sim, eu pensei que a Igreja Assembleia de Deus de Itaipu. Ele e a família. Então, para estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Pai Celestial, graças a Deus, Senhor, por essa oportunidade, estamos aqui encontrados, juntamente com esses irmãos, para aprender mais sobre a evangelização nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela chegada de cada um até aqui. Traga aqueles que estão a caminho, Pai. Meu Deus, abre, Senhor, que nós venhamos abrir nossos corações esta manhã. Que o Seu Espírito venha trabalhar em nossa mente, em nosso entendimento. Para que nós venhamos guardar o que foi ensinado e aprender a pôr em prática da melhor forma possível. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
E a gente vai começar assim, o material aqui para o A gente vai começar com a leitura do texto de Atos, capítulo 8. Oi? Foi, eles deram treinamento na região toda. Tem esse material? Aham. E o evangelismo em Copacabana foi muito impactante. Teve gente descendo dos prédios, né? E dizendo, olha, alguma coisa está me atraindo para cá. Então, eu senti tocado de vir aqui. Então, foi um momento muito especial ali na areia de Copacabana, o Esperança Rio. E Atos, capítulo 8, versículo 26. Vamos fazer essa leitura? Alexandre. Nos diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram ao deserto, ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos descerem água. Mandou parar a carruagem, ambos descerem água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Só até aqui. Vamos lá. Eu queria começar com esse material aqui do evangelismo, falando a respeito de duas características fundamentais que nós precisamos ter nas nossas vidas para evangelizar, que é a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. E aí eu queria pedir a alguém para abrir a Bíblia aí em Atos, capítulo 1, verso 8. Vamos começar aqui pelo irmão Paulo. Irmão Paulo, Atos, capítulo 1, verso 8. Depois, o irmão Beto pode abrir em Gálatas 5, do 22 ao 23.
A irmã Edna, Efésios 5,18. Depois a gente relê aqui o versículo 29 do texto que nós lemos. Atos 1,8, Gálatas 5, 22 ao 23 e Efésios 5, 18, irmã Edna. Atos 1,8. A respeito da virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode ler. Gálatas. Tá. Aqui, ó, essa parte inicial está na página 13 do livro, tá? Se vocês quiserem deixar aberto, isso. Fala sobre a presença de Deus, o Espírito de Deus. Tem aqui o passo a passo. Gálatas 5, 22 ao 23. 5, do 22 ao 23. Quem achou, então, pode ler. Alguém achou? Achou? Quem achou, pode ler. Gálatas 5, do 22 ao 23. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E Efésios 5, 18. Não que deles confiem, nem que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Amém. Enchei-vos do Espírito Santo. E aqui Jesus ele fala, né? Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque muitas vezes nos falta poder para evangelizar. Porque muitas vezes nos sentimos paralisados diante de tantas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Porque nos falta o poder do Espírito muitas vezes. E por que nos falta o poder do Espírito? Porque a gente não dá valor, às vezes, à presença do Espírito Santo de Deus entre nós. A gente não valoriza ele. E a Bíblia fala que nós podemos tanto apagar o Espírito Santo como entristecê-lo. E se nós estivermos entristecendo o Espírito Santo ou apagando ele, nós não teremos poder para testemunhar. Porque evangelismo não é algo que se faça com o intelecto ou com a força do nosso conhecimento, com a nossa força. Evangelismo é poder de Deus. E o Espírito Santo, só ele, é capaz de encaixar todas as peças do quebra-cabeça do evangelismo para que o pecador ele receba na hora certa, no momento certo, e esteja com o coração preparado para receber a palavra que Deus vai dar a ele. E nesse caso aqui, quando nós lemos Atos capítulo 8, nós vimos o Espírito Santo promovendo esse encontro entre o eunuco e Filipe. Olha a direção de Deus. Filipe, ele foi direcionado para uma região desértica. O que tem no deserto? Aparentemente nada. Filipe poderia ter questionado, mas deserto, eu poderia ir para uma cidade, uma aldeia. O que eu vou fazer no deserto? Vou evangelizar os cásticos? Ele poderia ter pensado isso, mas não. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, no poder de Deus, ao deserto. E quando ele chegou no deserto, já havia um homem, o eunuco, chefe, né, do tesouro da rainha etíope, que estava lendo exatamente o texto que falava sobre Jesus.
Então o Espírito Santo já estava preparando o coração daquele eunuco, colocou ele para ler aquele texto que falava sobre Jesus e promoveu esse encontro. No evangelismo, nós precisamos confiar e entender que é o Espírito Santo que promove esses encontros entre nós, que vamos transmitir a mensagem, e o pecador. E é o Espírito Santo que prepara o coração da pessoa para que ela possa ser tocada, para que a mensagem tenha realmente a ver com aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. E ontem, quando nós saímos aqui para evangelizar, era mais ou menos um grupo de 25 pessoas. E um grupo foi para uma rua, outro para outra rua. Cada um de nós tem uma experiência, um testemunho diferente. Cada um de nós tem um jeito diferente de falar. Cada um de nós tem um tratamento de Deus específico na nossa vida que difere dos outros, porque nós somos indivíduos. Então, o que Deus faz? Deus pega, por exemplo, alguém que está passando por um problema que eu já passei, que está passando por uma situação que eu já enfrentei e coloca no meu caminho para que eu possa evangelizar e contar o meu testemunho. Só que é algo tão complexo que só o Espírito Santo pode fazer. Então, eu tenho certeza de que quando nós oramos, o Espírito Santo dá essa direção. Eu tenho certeza que ontem, no evangelismo, o Alessandro bateu na casa de quem ele tinha que bater realmente. Não foi coincidência, não foi acaso as pessoas que ele abordou, as pessoas que o Tiago abordou na rua, as casas que eles abordaram. Não foi coincidência. Eram pessoas específicas que tinham que ser abordadas por eles. Então, no quebra-cabeça do evangelismo, nós precisamos ter total dependência do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus, para que nós possamos realmente conseguir alcançar um objetivo. E quando a gente fala do Espírito Santo, eu lembro de uma vez que foi contada uma história de que um grande violonista, ele resolveu dar um concerto no metrô de Nova York. E ele pegou lá o seu violino de 3 milhões de dólares, colocou a caixa do violino aberta assim para receber as doações das pessoas que ali passavam, pegou aquele violino e começou a tocar uma melodia que tomou conta da estação do metrô. E ele, que costumava cobrar uma boa soma de dinheiro no ingresso dos seus concertos, estava lhe dando aquele concerto gratuito. Só que as pessoas não perceberam quem estava ali. As pessoas não tinham noção da música, do violino, da pessoa que estava executando aquela música, que como poucos no mundo sabia tocar daquela forma. E no final do dia, uma emissora de televisão americana noticiou que ele havia arrecadado $8, algumas moedas, né? E que as pessoas passavam por ele sem dar atenção à música que ele estava tocando. Com exceção de um garoto que, tomado por aquela melodia celestial, vamos dizer assim, maravilhosa, parou e quis ouvir a música, mas a mãe com pressa pegava o menino pelo braço e arrastava: não, vamos embora, a gente vai perder o trem. Ou seja, as pessoas passaram e não aproveitaram aquele momento ali, porque não sabia quem estava ali. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade espiritual, o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que conhece todas as coisas. É aquele que desceu do céu para nos ajudar na nossa missão. É aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que às vezes nos falta poder para evangelizar porque nós não o valorizamos. Porque nós não damos nem um bom dia para ele, porque nós nem falamos com ele direito. Quer ver uma coisa? Jesus e o Espírito Santo. Jesus falou assim, quando ele estava indo embora desse mundo: eu enviarei outro Consolador. E ali no grego a palavra é um Consolador igual a mim. Então o Espírito Santo, ele faz exatamente o que Jesus fazia. O Espírito Santo, ele desempenha o mesmo papel que Jesus. E por que o Espírito Santo foi enviado? Porque Jesus ele falou: olha, se eu não for, ele não virá. E o Espírito Santo, ele é onipresente, então ele pode estar em todas as cidades, em todos os bairros, com todos os cristãos ao mesmo tempo. E era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo descesse. Agora vamos analisar aqui. Hoje, como é que a gente trata o Espírito Santo? Vamos pensar como os discípulos tratavam Jesus. Os discípulos chegavam para Jesus e tiravam suas dúvidas com ele? Sim ou não? Sim. Os discípulos eram ensinados por Jesus?
eram repreendidos por ele? Conviviam com Jesus? Recebiam e davam a Jesus um bom dia? Um abraço? Sim. Estavam participando ali ativamente do ministério de Jesus e Jesus participando ativamente da vida deles? Sim. Jesus, por exemplo, curou a sogra de Pedro. Mas isso, o fato dos discípulos estarem convivendo com Jesus, os impediu de orar ao Pai? Não, tanto que eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles queriam também ter esse contato com o Pai. Só que trazendo agora para a nossa realidade, se o Espírito Santo desempenha o mesmo papel de Jesus, se ele é o outro Consolador, nós temos que agir com o Espírito Santo como os discípulos no passado agiam com Jesus. E o fato de orarmos ao Pai e de levarmos as nossas orações a Ele, não nos impede de nos dirigirmos ao Espírito Santo no nosso dia a dia. De entendermos que Ele é uma pessoa que está do nosso lado, que se entristece, que pode ser apagado, e que se nós o tratarmos com o devido respeito e consideração, Ele nos dará uma vida extraordinariamente poderosa para ganharmos almas para Jesus e para fazermos a vontade do Pai. É o Espírito Santo que nos capacitará. E Ele não só nos capacitará assim. Ele não só nos capacitará para pregarmos o Evangelho, mas Ele também nos capacitará nas nossas tarefas diárias. E assim, eu tenho experimentado no meu dia a dia, assim, visto o Espírito Santo me dando a direção em coisas pequenas que às vezes a gente pensa que não é importante, mas que Ele quer participar. Quando a gente vê esse convívio de Jesus com os seus discípulos, Jesus participava das pequenas coisas. Imagina, por exemplo, no dia a dia, Pedro lá tinha o seu barco, que ele deixou de ser pescador, mas ele tinha lá o seu barco, e Jesus usou aquele barco para poder fazer o seu discurso, né? Se afastar da praia e está ali trazendo aquela palavra. Ô, irmão Machado, obrigado. Ganhou mais um ponto, hein? Nós dividimos o ponto. Olha, Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele poderia olhar para o barco de Pedro e ver o que Pedro não viu e dizer assim, Pedro, embaixo do casco, dentro d'água, a madeira está sendo comida e na próxima vez que você entrar na água, essa madeira vai romper e o barco vai afundar. Faz o reparo. No dia a dia, Jesus tinha poder para fazer isso ou não? Sim. Então, o Espírito Santo, ele pode, se a gente tiver intimidade com ele, por exemplo, entrar no carro e ele dizer assim, cuidado, porque o freio seu vai estourar quando você estiver descendo essa ladeira. E nos dá o livramento de um acidente, ou de tantas outras situações do dia a dia, que a gente precisa da orientação e direção dele, que só ele conhece todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que vai nos conduzir em poder, não só no evangelismo, mas também na nossa vida diária, para que a gente possa ser bem-sucedido na família, na vida profissional, em todas as áreas. Eu lembro de um pastor que estava pregando outro dia na conferência Atitude, ele falou o seguinte, esse nome daquele pastor, o pastor José sempre leva ele para as conferências, e ele dizendo que ele fez uma conferência na igreja dele só sobre o Espírito Santo. E aí as pessoas começaram a procurar ele, pastor, está acontecendo coisas extraordinárias, o meu negócio prosperou, eu pedi sabedoria, o Espírito Santo está me dando sabedoria para lidar com meu filho, com a minha filha. Houve uma explosão de milagres na igreja, porque as pessoas começaram a se dirigir ao Espírito Santo e a pedir direção a ele. E os milagres começaram a vir. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que está presente hoje aqui, que conhece as nossas necessidades, que pode ser um grande amigo nosso, mas nós precisamos valorizá-lo, nós precisamos perceber a sua presença. Senão, nós vamos fazer como aquele pessoal do metrô, que estava ali um violonista, né, com seu violino de 3 milhões de dólares, algo precioso, que ninguém dava atenção porque estavam com pressa. Às vezes, a gente acorda com pressa, passa o dia com pressa na correria, vai dormir cansado e se esquece de se dirigir ao Espírito Santo, quando é Ele que nos dá poder para testemunhar. E aí, contando um pouco da história do Billy Graham, né, que foi o autor
desse material aqui, a gente não vai falar sobre tudo porque não dá tempo, mas pelo menos uma parte do material a gente vai falar e depois vocês podem ler com calma. Certa vez, um grupo de seminaristas foi na Europa para conhecer a casa de John Wesley, também um outro grande evangelista, né, nos tempos modernos. E quando eles chegaram na casa de John Wesley, eles foram conhecendo os locais, né, o quarto, as mobílias, tudo muito antigo, e havia um local isolado assim por uma faixa de segurança, e haviam 2 buracos no chão. E aí o professor daqueles alunos falou assim, olha, esse aqui era o lugar que John Wesley orava. De tanto ele ajoelhar naquele lugar, se criou 2 buracos no chão. Era no chão ou no tapete, não lembro, acho que era no tapete. E aí, aqueles alunos terminaram ali aquele passeio na casa e entraram no ônibus. Aí o professor, antes de sair, ele resolveu fazer a contagem dos alunos. Ele começou contando e viu que estava faltando um. E disseram, não, é o Billy ficou lá dentro. E aí, quando ele chegou na casa, ele viu um jovem ajoelhado no tapete que John Wesley orava, dizendo assim, Senhor, faz de novo, faz mais uma vez. Ele repetia aquela oração, faz de novo, faz mais uma vez. E ele colocou a mão nos ombros daquele jovem e disse assim, Billy, levanta, o ônibus já vai sair. Era Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a gente já conheceu. Então, o que fez de Billy Graham alguém tão especial para ser capaz de ganhar milhões de pessoas no mundo, para visitar diversos países? Vários presidentes americanos tiveram como conselheiro Billy Graham. Teve um presidente americano que queria que ele ocupasse um cargo, que na política americana ele seria o segundo depois do presidente. Ele agradeceu, o presidente falou assim, olha, só me desculpa, mas eu não posso rebaixar o meu posto. Porque ele foi chamado por Jesus para ganhar almas. E como, aceitando um cargo no governo americano, ele entendia que estaria sendo rebaixado. E ele recusou aquele convite daquele presidente. Então, um homem que teve acesso a vários presidentes, um homem que fez conferências no mundo inteiro, que deu milhões para Jesus, o que ele tinha de especial, além de nós? Só o poder de Deus e a presença do Espírito Santo. Nada mais que isso. E o coração aberto para se deixar ser usado por Deus. E ele, né, mesmo depois de morto não, porque ele certa vez disse assim, um dia vocês vão ouvir que o Billy Graham morreu, mas não acreditem, eu não morri, eu apenas mudei de endereço. Então ele não morreu, ele mudou de endereço. E hoje, o filho dele continua fazendo esse trabalho extraordinário, esse trabalho maravilhoso, através do Instituto Billy Graham, que arrecada milhões por ano e que chega aí a vários países, a várias nações, né? E aí, quando a gente volta aqui para esse texto de Atos, nós vemos o Espírito Santo traçando todo aquele encontro para que aquele eunuco fosse evangelizado. E o Espírito Santo, depois que acabou aquele encontro ali, já levou Filipe, a Bíblia diz que ele foi arrebatado pelo Espírito Santo para poder ir estar evangelizando em Azoto, em outra cidade. E agora eu queria fazer uma pausa aqui, antes que a gente passe para o próximo tópico, né, que é a palavra de Deus. Eu queria fazer algo com vocês aqui que foi feito durante a caravana do Frank Grant no Rio de Janeiro. Nós separamos o nome de 3 pessoas para estarmos intercedendo para ganhá-las para Jesus. 3 nomes de pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Eu tenho aqui ainda na minha Bíblia, não dá nessa, está na outra, o nome das 3 pessoas que vão ficar na minha Bíblia até que eu possa ver algum resultado na salvação dessas vidas. Mas agora eu queria desafiar a vocês a que pegassem uma caneta e anotassem aqui mesmo nesse livro. Nesse livrinho que vocês receberam. Pode ser aqui na página de trás. Escreve aqui o nome de 3 pessoas que vocês querem ganhar para Jesus, que vocês querem ver salvos. E nós vamos apresentar essas pessoas a Jesus hoje. Nós vamos clamar por elas, nós vamos interceder, confiando que o Espírito Santo de Deus já vai começar a fazer algo para que essas vidas sejam alcançadas. Como isso vai ser? Não sei.
pode ser da forma mais inusitada possível. Outro dia, tem lápis aqui também, caneta. Aqui, ó. Outro dia, a gente ouviu um testemunho aqui na igreja, outro dia não, tem um ano e pouco mais ou menos, de uma pessoa que ela ia cometer suicídio. Ela estava determinada a cometer suicídio. Só que ela não acreditava em Deus e ela resolveu fazer uma prova maluca com Deus, porque ela iria tirar a vida, mas ela queria dar, digamos assim, uma última chance para Deus se revelar a ela. E aí, ela chegou para Deus e orou assim: Deus, se o Senhor existe, eu quero entrar naquele supermercado, e quando eu entrar no supermercado, eu quero que tenha uma pessoa plantando bananeira lá. Imagina vocês entrarem no Rede Economia, né, ou no supermarket, e chega lá tem uma pessoa plantando bananeira. Uma coisa meio louca, né? Mas foi a prova que essa pessoa fez com Deus. E em contrapartida, um servo de Deus foi impulsionado pelo Espírito Santo para ir para o supermercado, e o Espírito Santo falou com ele: planta bananeira. Ele falou: não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ficando maluco, eu não vou fazer isso, não vou pagar esse mico aqui. Mas ele falou que a voz de Deus falando com ele foi tão forte que ele não teve como resistir. Ele virou de cabeça para baixo e plantou bananeira. E quando aquela pessoa entrou no supermercado que viu uma pessoa plantando bananeira, falou: realmente Deus existe. E ali aquela pessoa foi evangelizada e aceitou Jesus e desistiu do suicídio. Então, como o Espírito Santo vai alcançar essa pessoa que nós queremos ganhar para Jesus? Não sei, mas ele vai alcançar. Então, eu quero desafiar vocês agora que escrevam 3 nomes para a gente estar ganhando para Jesus, amigos, familiares. Se quiser escrever mais, pode escrever, né? E vamos apresentar diante de Deus agora em oração. Posso escrever depois? Pode. Mas tem pensamento aqui. Amém. Pode ser. Pode ser? Não, tem lá aqui. Não. Deixa eu tocar. Isso. Mas olha só, o Espírito Santo já conhece porque o irmão Machado vai pedir. Então, mesmo que ele não tenha escrito, já ora com fé por aqueles que o irmão vai pedir. Olha como é que Deus é tremendo, né? Por aqueles que o irmão vai lembrar, que Deus vai te trazer a memória. Tem 6 pessoas na minha mente aqui. Olha aí. Bem na minha mente. E o Espírito Santo pode acrescentar mais. Agora, uma coisa que eu queria falar antes da gente fazer essa oração. O nome de Jesus, ele não pode ser repetido no final da oração como um fechamento, vamos dizer assim, como um costume religioso. Porque às vezes a gente ora e Jesus ele falou assim, né? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então é costume nosso orar em nome de Jesus. Sempre no final da oração a gente diz, em nome de Jesus, amém. Só que a gente está tão acostumado a repetir isso todas as vezes que a gente ora, que a gente não para analisar o que há por trás do nome de Jesus. O poder de Deus que se revela quando nos dirigimos a Ele em nome de Jesus. Porque quando nós vamos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse indo ao Pai. E o Pai ouvia as orações de Jesus? Sem dúvida nenhuma. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, na ressurreição de Lázaro, ele disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, o Pai vai sempre ouvir e responder uma oração feita em nome de Jesus. Desde que a gente não fale simplesmente por falar. Porque tudo que a gente faz no mundo espiritual entra na dimensão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no final da oração, eu tenho que dizer, em nome de Jesus, amém. Mas em nome de Jesus, realmente confesso, sabendo que Deus vai me ouvir porque eu estou indo em nome dele. Não importa aí mais os meus pecados, quem eu sou, as minhas falhas, porque Deus me aceitou. Quando Deus nos chamou, Ele sabia que nós íamos errar, Ele sabia que nós íamos pecar.
Lá no futuro ele via as nossas falhas, os nossos altos e baixos, mas isso não o impediu de nos chamar, de nos escolher, de acreditar em nós. Por quê? Porque não é pela nossa justiça, não é pelo nosso mérito, é Jesus. Salvação em Jesus, a oração em nome de Jesus. E Jesus, no final do seu ministério, ele diz assim para os seus discípulos e apóstolos: vocês não pediram nada em meu nome até agora? Peçam, lá em João, para que a vossa alegria seja completa. Por que Jesus falou isso no final do seu ministério e não no início? Porque no final do ministério de Jesus, os seus discípulos já o conheciam, já sabiam qual era a sua vontade, já sabiam qual era o direcionamento que ele estava dando. Então não pediriam algo absurdo, como lá no livro de Tiago diz, capítulo 3 ou 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos delitos e pecados. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, por que às vezes a gente pede e não recebe? Porque a gente pede mal. Por que a gente pede mal? Porque às vezes a gente não tem intimidade e conhecimento de Deus. Então, a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, que nós o conhecemos, que nós conhecemos a sua palavra, isso nos dá a condição de pegar esse cheque em branco, só com a assinatura de Jesus, quando ele diz, peçam o que vocês quiserem, e sacar esse cheque lá nos tesouros celestiais e apresentar e dizer para Deus: Senhor, olha aqui a autorização que Jesus me deu. Eu estou agora indo ao Senhor em nome dele, para que o Senhor possa ouvir e atender a minha oração. Então, eu queria nessa hora, deixa eu ver que horas são aqui. Opa, 15 para as 10, tem tempo ainda, beleza. Então, nessa hora, nós vamos apresentar essas três pessoas a Deus. Nós vamos nos dirigir também ao Espírito Santo, colocar essas pessoas nas mãos do Espírito Santo. E nós vamos, no final da oração, dizer com fé: em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa oração não tem como não ser respondida. Não há chance dessa oração não chegar aos céus, porque nós estamos orando, pedindo que seja feita a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Ele diz que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então essa é uma oração que Deus responde. E se nós a fizermos com fé, e se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo, ele vai criar as condições necessárias para que essas vidas sejam ganhas. Permite um rapidinho atrapalhar. Claro. Como nós hospital, o que aconteceu lá? No hospital, como nós fomos lá, o que aconteceu? Porque quando chegamos lá, eu falei, Eliana, tinha um anjo aqui, ela se confirmou. Foi a confirmação. Mas eu falei assim, eu estava despreparei, tinha todo o corpo. Aí eu falei assim, ela aqui, esse lugar não te pertence, porque vai sair daqui em nome de Jesus. Aí passou um dia, eu fui de novo lá. Falei a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte, a gente já deu o aparelho. Aí, só que era a hora de Deus ainda não. Mas foi na hora de Deus que eu fui hospital. A presença de Deus trouxe a cura, E a fé no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai estar em hospital aqui, isso não te pertence. Você tem a palavra que tem força. Falou para aquela pessoa que estava doente. Está doente. Amém, é isso aí. A gente precisa profetizar na vida das pessoas. Uma coisa que a gente não leva muito a sério, olha só, pegando o gancho do que o irmão Machado falou, como as nossas palavras têm peso. O que a Bíblia fala a respeito da salvação? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Será salvo. Se a nossa salvação passa pela confissão, imagina todo o resto. Deus leva tão a sério que a gente fala, que Ele diz assim, que os homens hão de dar conta de toda palavra frívola que houverem proferido. A gente vai dar conta de cada palavra frívola, inútil, que a gente tiver proferido no dia do juízo. Então, se Deus leva tão a sério que a gente fala, nós deveríamos dar mais valor e dar mais crédito, tanto às palavras de maldição, evitar falá-las, nunca chegar para uma criança e dizer você não vale nada, você não presta, você é um inútil, você é isso, você é aquilo, porque essa palavra tem um peso na vida da criança.
principalmente que sai da boca de quem tem legalidade espiritual de conduzir a vida daquela criança, como os pais, parentes. Se um estranho falar, não, mas se um pai e uma mãe falam algo de maldição para o filho, aquilo tem um peso muito grande. Porque a autoridade espiritual para criar e gerenciar aquela criança está sobre o pai e a mãe, sobre os responsáveis. Então, a palavra tem um peso tanto para a maldição como para a bênção. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, a gente precisa entender que está sendo liberada uma palavra de fé que vai promover um impacto no mundo espiritual, que vai trazer transformação e vida para aquela pessoa que está sendo ministrada. Então, nesse momento aqui da oração, vamos fazer essa oração com fé. Ah, mas eu já oro por essa pessoa há 20 anos e até agora não aconteceu nada. Não aconteceu nada aos nossos olhos, mas e no coração da pessoa, que ninguém conhece? E na mente dela não está sendo algo mudado? Por exemplo, às vezes eu estou orando pela conversão de um parente meu. Só que esse parente não se converte, por quê? Porque o problema sou eu dou mau testemunho. Né? Eu não transmito a mensagem. Então, o que Deus tem que fazer para salvar o meu parente? Ele vai ter que mudar a mim. Então, a nossa oração, às vezes, muda a gente primeiro para depois mudar a nossa volta. Como é que eu vou dar o meu vizinho para Jesus, chamar ele para vir à igreja, se ele me vê dentro de casa brigando e xingando meus filhos, a minha esposa? Eu vou convidar ele para vir à igreja e ele vai falar assim, na igreja desse pastor eu não vou não, esse pastor é meio estranho. Então, a gente precisa entender que a salvação das pessoas à nossa volta passa também pela nossa transformação. Por isso, vamos orar. E como Deus vai agir, eu não sei, né? Mas vamos interceder nessa hora. E eu queria, nesse momento, pedir ao Tiago, que também está nos visitando, que está começando aí essa jornada aí com a gente no curso de evangelismo, para que fizesse essa oração, colocando diante de Deus cada nome que está aqui. Tá bom? Pode orar. Para que essas pessoas aconteçam, conheçam o Senhor verdadeiramente. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos repetir mais uma vez com fé? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Algo aconteceu no mundo espiritual através dessa oração. E não é com a gente. Tem um rapaz chamado Gabriel, que é um comandante lá da cidade, e ele veio bater no carro, bateu na caçamba do pastor, ele tirou a casa do pastor, eu vou lá na casa. Mas agora eu tenho uma chama muito grande. Mas eu sou um aluno eu perdi que você veio falar com ele. Eu vi um cara que eu fui olhando, que é um rapaz de entrevista, e ele fala para a Jeremias, uma hora do povo, e não tem feito coração. Mas tem da toda aquela época, né? Hoje, eu estou entendendo essa questão. A batalha me pega muito. E isso me incomodou bastante, através dessa explicação que você está fazendo aí. Muito bom. Gabriel. Amém. O seu soldado na guerra, quando ele sai da guerra, ele está civil, ele é graduado, né?
Quem está na nação, ele foi gravado depois que guerra teve uma guerra. Ele procurando com ele. Mas agora você tem acesso. Mas a contemporânea lá, nós pagar para outros sinais, para outros sinais. Algumas pessoas estão fora da melhor. Não podemos desistir, né? E uma outra coisa que eu queria comentar em relação ao evangelismo, a gente está falando aqui sobre a presença de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre evangelismo ser poder de Deus. A gente tem que entender uma coisa: no quebra-cabeça do evangelismo, nós somos a menor peça desse quebra-cabeça. É Deus e o pecador, são os principais personagens. Então a gente não tem que estar preocupado de que se a gente sabe ou não falar, de que a gente não tem condições para isso. Esquece a nossa capacidade. É poder de Deus. Evangelho, o apóstolo Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, qual é a nossa parte em relação à pregação do Evangelho? Vamos imaginar a cena aqui: Filipe sendo impulsionado pelo Espírito Santo para abordar aquela carruagem. E aí, quando ele chega, ele encontra o eunuco lendo lá aquele pergaminho em Isaías. E o eunuco diz: sobe na carruagem. Aí Filipe sobe na carruagem, senta do lado dele, né? E ele diz assim: aqui, Isaías está falando desse texto aqui. De quem o profeta fala? É dele ou é de outro? Aí imagina a situação de Filipe, começa a gaguejar. Espera aí. Eu não estou entendendo muito bem não, deixa eu ligar aqui para Pedro. Ô Pedro, eu estou aqui com o eunuco na carruagem, vê se você consegue me ajudar aqui nessa passagem bíblica que eu não estou entendendo. Gente, se Filipe não conhecesse, se ele não conhecesse a palavra, ele teria passado vergonha. Então, o que nós precisamos? O mínimo para evangelizar é conhecer a palavra de Deus. E como é que se conhece a palavra de Deus? Se a gente escutar, só escutar, a gente absorve 10%. São estatísticas. Se a gente ler, é 25%. Se a gente estudar, é 50%. Se a gente memorizar, gravar, é 75%. Agora, para a gente gravar 100% da palavra, é meditando. Por isso que lá em Salmos capítulo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta no dos escarnecedores. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, medita dia e noite. O que é meditar? Quer ver uma coisa aqui interessante? Alguém que já teve uma dívida, um problema financeiro, que ficou preocupado, não dormiu direito e acordava pensando... Já? A gente se preocupa, né? A gente faz conta, só que a matemática é uma ciência exata. A gente tenta esticar daqui, dali, mas o dinheiro não multiplica. Mas a gente se preocupa. Então isso é meditar, é você pensar, repensar, buscar soluções, procurar entender. Oi? Exato, Josué capítulo 1, verso 8. Medita dia e noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, para a gente conseguir ter bagagem para evangelizar, a gente precisa meditar. Meditar na palavra, ler ela dia e noite, mergulhar. Porque aí quando a gente estiver numa situação em que formos confrontados, nós teremos argumentos e entendimentos da palavra para transmitir para aquela pessoa, né, a mensagem que Deus quer que nós transmitamos. Ontem, como eu contei para o senhor, ontem, na hora da... Nós fomos na evangelismo, nós entramos no bar, né? Meu tio, nós entramos no bar, né? No que eu entrei no bar, tinha 3 pessoas. Mas o diabo é muito sujo, né? Tinha 2 que estavam jogando aquela maquininha, e um jovem. Na hora que eu entrei, os meninos ficaram lá fora, eu comecei a falar de Jesus para eles. E os 2 foram muito receptíveis, mas esse ficou muito rebelde. Ele ia para lá e para cá, e ele começou a falar comigo e falou: olha só, comecei a falar. Falou de Tiago, de Mateus e de Marcos. E ele ia para lá e ia para cá, ele estava numa bolsa pendurada, ia para lá e para cá. E os 2 meninos, outros 2 senhores, ficaram receptivos para falar. E ele ficou para lá e para cá, tipo assim, tentando tirar a consideração dos 2 meninos.
E ele vinha me debatia e tal, aí eu falei, o Senhor tocou do coração. Eu falei, deixa eu tocar em você, deixa eu botar a mão em você, e pedi para ele perguntar se eu podia orar por ele. Ele falou que não queria que eu orasse por ele. Eu coloquei a mão nele, deixa eu colocar a mão nele, ele acalmou. Aí eu concluí, eu estava concluindo os 2 meninos. Quando eu estava saindo, ele foi lá fora, eu vi ele saindo de uma moto, passando, ele pegou, eu creio que era droga, pegou e voltou. Então, assim, a gente vê que o diabo é muito sujo. Ele tentou um homem que conhecia a palavra, porque deu para notar que ele conhecia a palavra, um jovem, estava drogado, conhecia a palavra. E o que eu entendi é que ele tentou atrapalhar os 2 outros meninos que estavam ouvindo a palavra. Então, se a gente não puder falar, preparado, foi até que a gente já falou ontem, né? Tem que estar preparado, tem que estar preparado. Senão a gente fica chocado e tem situações que a gente não sabe como vai se portar, né? Vai se preparar para aquele negócio que está acontecendo ali. São muitas situações que a gente pode enfrentar na rua que a gente não sabe, né? Deixa ele disso, né? Aí, evangelismo tem que estar ligado ao Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, não resistir. Filipe poderia ter resistido a direção do Espírito Santo ainda. A gente estava analisando, porque é sentido nenhum em falar em raciocinar, fazer o que ele deve ser, não tinha sentido nenhum em exemplo. Então, é aquela coisa, na comunidade, a gente tem uma ação, né? A gente olha a legislação por aqui. Mas não é para a gente ir pelo caminho que a gente quer abraçar, pelo exemplo, a gente está falando muito por aqui, e deu uma coisa fazendo o cronograma. Deixa eu ver uma centralidade no bom direto. Eu não vou passar para ela no bom direto. E é o papo que a gente precisa fazer uma coisa. E a gente, cortando a frase, conseguimos passar umas vidas que a gente fosse por onde a gente tinha traçado, a gente não ia fazer a traçada. Olha aí. Para ter aqui, problema. E a gente está muito ligado à direção do Espírito Santo de Deus. A direção. Está muito ligado. Gente, E ele achou quando eu cheguei, eu cheguei no jovem, Deus eu falo de mim, precisando que eu passei o carro. Olha, eu falei, Jesus, eu estava fechado aqui, aí parou, quando eu falei, eu fui enterrar e eu falei, menino, eu falei, o cara foi falando, aí chegou um colega dele para cá e comigo, mas Deus, quando o colega chegou para poder interromper os projetos, ele falou assim, sai daqui que eu estou vendo a palavra de Deus. Vou passar para ele. E quando terminou de evangelizar e tratar, ele falava para cá. E todo mundo, aí mas você fala, a minha história não acontece em um local que eles passam dessa situação, que eles passaram aquela situação como testemunho e depois voltaram para lá. e olha, tem um método aqui que ele vai ensinar para a gente, que nós já estamos caminhando para o final, que fala sobre as 3 histórias. Mas antes da gente fazer esse fechamento, eu queria falar sobre a questão do nosso testemunho, porque nós falamos sobre conhecer a palavra, sobre a presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, poder de Deus para que a gente possa evangelizar. Agora, tem algo que é fundamental também, que é o nosso testemunho. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 3, 15 ao 16. Manda, Nilza, lê para a gente, 1 Pedro 3, 15 e 16. Finalzinho lá do Antigo do Velho Testamento, antes do Apocalipse. 1 Pedro 3. Ah, tá. Tiago, então, lê para a gente. 3, do 15 ao 16. Beleza? 3, do 15 ao 16. Tenham no coração de vocês respeito a Cristo e os atos de
estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir e explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência disso. Assim, quando vocês forem citados, deixe eu falar em mal da boa conduta de vocês, seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Repete esse finalzinho. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência disso. Assim, quando vocês forem citados, deixe falar em mal da boa conduta de vocês, seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Olha aí o que é o testemunho. Tem uma frase que eu ouvi, que eu nunca mais esqueci, que me emociona muito, que diz assim: tenha cuidado com a sua vida, com o seu testemunho, porque a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Você parava para pensar como é sério isso? Existem pessoas no mundo que nunca terão o privilégio de ler a Bíblia como nós lemos, de ter uma Bíblia em casa, então vão ter e vai estar lá aberta no Salmo 91 e aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela. Mas sabe qual a Bíblia que as pessoas lerão? Somos nós. A nossa vida, o nosso testemunho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso testemunho, porque as pessoas estão observando. A Bíblia fala isso e vocês podem observar, as pessoas estão atentas à nossa vida. E qualquer deslize que a gente dá, eles apontam: isso daí não é crente, não é da igreja? Porque eles estão atentos ao nosso testemunho. E nós precisamos ter muito cuidado. E em relação ao testemunho, isso passa por uma vida de santidade. Nós precisamos pedir a Deus que sonde o nosso coração para que aquelas mazelas do pecado que a gente carrega, elas sejam cada dia mais exterminadas. E nós falamos aqui na matéria de Novo Testamento o seguinte: o apóstolo Paulo, em Romanos, diz: se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Então, a gente quer o poder da ressurreição, dessa nova vida em Cristo, né? Ressuscitei em Cristo, sou uma nova criatura, vida abundante, beleza. Isso tudo é a promessa, mas o poder da vida passa pela morte. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Então, o poder de Deus na nossa vida é proporcional à morte do nosso homem natural. Quer dizer, a gente quer o poder da ressurreição, mas não quer passar pela cruz. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que a gente não quer a cruz? Porque ela é dolorosa, porque ela mata lentamente. É esse processo da santificação. O velho homem vai morrendo dia a dia e dói. Tem hora que a gente se contorce, tem hora que a gente não quer mais a cruz, tem hora que a gente não quer aceitar o tratamento de Deus, a gente esperneia, a gente briga, mas a gente permanece na cruz e ela vai matando, 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 até que a gente morra completamente. E aí sim, experimentamos o poder da ressurreição, o poder de Cristo. E quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas é necessário que haja esse processo da morte da carne, do corpo, como Jesus morreu na cruz. Uma coisa que eu lembrei de uma música, tem uma música que fala: pensei que o resto matado pelo homem, não tinha nada. Mas a gente tem que nadar. Tem que matar ele dia após dia. É verdade. Hoje, inclusive, vai ter batismo na igreja. Aquele mergulho ali na água não é o que vai matar o velho homem. Aquilo ali é um símbolo, né? Interessante que o batismo é o momento onde a pessoa mergulha dentro d'água e quando você olha, se tirarem uma foto da pessoa quando ela estiver debaixo d'água, você não vê nada, você vê só água. É como quando uma pessoa é sepultada. Nenhum defunto é sepultado com o braço para fora, ou com a perna para fora. O corpo todo está debaixo da terra. Então, acho que o batismo também é um símbolo que mostra realmente a morte, né? Daquela pessoa que é sepultada e que depois ressuscita para uma nova vida. E aí, contando só uma ilustração rápida, né? Dizia que tinha na floresta vários animais. E sempre tem aquele ruinzinho, né? E na floresta, o animal mais perverso é o tatu. O tatu matava, o tatu roubava, o tatu fazia uma desgraça na floresta. E aí, os animais já não aguentavam mais o tatu e chegaram para o leão, o rei da selva, e falaram assim: olha, a gente tem que dar um jeito no tatu. Aí, o leão convocou a bicharada e fizeram uma assembleia para ver o que iam fazer com o tatu. E aí, uns disseram: escola ele vivo,
mata esse infeliz, prende ele. Até que alguém teve a brilhante ideia, né? O burro. O burro chegou e falou assim, olha, vamos enterrar o tatu vivo como castigo. O que acontece com o tatu vivo embaixo da terra? O que isso quer dizer? Que existem problemas no nosso coração, pecados, que a gente só enterrou, que a gente não matou. Que uma hora ele volta à tona. Então, tem que morrer, porque senão, se a gente ficar escondendo o pecado no nosso coração, nos nossos pensamentos, ele volta e causa e continua causando problemas para a gente, como o tatu também causava muitos problemas para a bicharada. E aí, para finalizar, essa parte aqui que eu falei agora bem rapidamente, está na página 41, que é o testemunho cristão. Depois vocês podem ler com calma. A gente passou aqui já por várias etapas, né? Vários versículos bíblicos, vocês podem estar lendo depois. E depois do testemunho, a gente vai passar por uma parte muito importante, que é a estratégia. Qual estratégia o Billy Graham usava para ganhar vidas para Jesus? Qual era a estratégia? A estratégia que ele usava era a das 3 histórias. Como é que é as 3 histórias? Você, quando abordar uma pessoa, inclusive foi a orientação que eu dei ontem quando a gente saiu para o evangelismo. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, gente, quando vocês baterem na casa da pessoa, vocês têm que estabelecer um diálogo para provocar a pessoa para que ela converse com você. Porque o evangelismo que a gente propõe não é aquele evangelismo só de você entregar o folheto, falar Jesus te ama e a pessoa ir embora. É você confrontar, é você estabelecer um diálogo, é você criar um vínculo com a pessoa. Então, eu falei, anotei aqui e falei ontem no treinamento. Você pode chegar com uma pessoa e dizer assim, você tem percebido claramente o agir de Deus em sua vida ao longo da sua história? Ou você se sente afastado de Deus? E aí você, através dessa pergunta, de repente a pessoa vai começar a desabafar. Deus não existe, Deus não se importa comigo, eu não vejo Deus agir na minha vida, eu nunca me preocupei, eu estou cheio de problemas. E olha, os problemas que as pessoas estão enfrentando são os mais variados. Depressão, solidão, problemas emocionais gravíssimos, problemas financeiros, problemas nos relacionamentos. De repente, sabe como é que a gente vai evangelizar uma pessoa? E aí que entra as 3 histórias. Como é que funcionam as 3 histórias? Esse método é o método de evangelismo do Billy Graham. Você ouve a história da pessoa com empatia, com atenção, se importando com a história dela. Não é ouvir por ouvir, não. Sabe por que os consultórios dos psicólogos estão cheios hoje? Porque as pessoas querem ser ouvidas. Elas às vezes querem só um ouvido e elas pagam para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a história da pessoa com atenção. Mas a pessoa é chata, a pessoa está trazendo um problema que não tem nada a ver. De repente, para a gente, o problema dela não tem nada a ver. Mas para ela está fazendo tanto mal que ela está pensando até em se matar. Às vezes o que é problema para mim não é problema para o outro. Mas às vezes o que é problema para o outro não é problema para mim. Então a gente não sabe a cabeça das pessoas. E aí, qual é o primeiro passo? Você está na fila de um banco. Aí a pessoa começa a reclamar da vida, porque isso, porque aquilo, em vez de você ficar com raiva da pessoa e se afastar dela, procura ouvir com atenção. De repente ela está precisando de um ouvido para desabafar, de repente ela está angustiada, oprimida, perturbada, e Deus está colocando aquela pessoa, Deus está promovendo aquele encontro, como promoveu esse Felipe e Oduco, para que você possa falar do seu testemunho. Aí a pessoa começa a dizer, meu marido não presta, meu marido é isso, meu marido é aquilo, eu não estou bem no meu casamento. E aí, Deus vai colocar lá, na fila do banco com aquela pessoa, um servo, uma serva dele, que já passou por uma crise no casamento. E que tem um testemunho para contar e vai dizer, olha, algum tempo atrás eu passei por uma crise no meu casamento. Mas Jesus, ele fez isso. Aí você vai contar o que Jesus fez na sua vida. É isso, é você ouvir a história da pessoa, contar a sua história e, em terceiro lugar, as 3 histórias, contar a história do túmulo vazio, contar a história de Jesus. E aí, com certeza, essa pessoa será alcançada pelo poder de Deus. Então, o método de evangelismo que é proposto nesse material é um método bem simples. Lembrem sempre disso, as 3 histórias no livro tem.
ouça a história da pessoa, conte o seu testemunho, a sua história e conte a história do túmulo vazio de Jesus. E o seu testemunho pode ser qualquer um, pode ser um testemunho que Deus fez na sua vida profissional, na sua vida financeira. E Jesus está fazendo um milagre em todas as áreas da nossa vida. Para a gente isso é comum, mas para as pessoas que estão aí fora não é. Elas não entendem que o nosso Deus é um Deus pessoal, que está ali conosco no dia a dia. Elas enxergam às vezes Deus como alguém distante, como alguém que está ocupado demais para ouvi-la, para se preocupar com ela. Então a gente precisa enxergar como o pecador enxerga, entender que ele não tem a visão que nós temos, que para ele as coisas espirituais não são comuns, como para a gente é. Para ele não é comum sentir a presença de Deus. Quer ver uma coisa extraordinária que aconteceu comigo semana passada? Essa semana agora, eu dei uma palavra na quarta-feira, depois da mensagem do André, e na oração eu falei assim, gente, vamos orar para Deus promover encontros entre nós e os pecadores. Beleza, a gente fez a oração, porque a mensagem dele está falando sobre evangelismo, e tinha um senhor trabalhando lá em casa essa semana, no alguém que eu estava fazendo lá, e ele falou assim para mim, olha, eu me sinto muito bem quando eu trabalho para você e para o seu pai. Eu sinto uma força, né? O ambiente é diferente. Aí ele falou, ao contrário, quando eu fui na casa de fulano, ele falou uma pessoa que eu nem conhecia. Um ambiente pesado, carregado, eu me sinto fraco, eu não tenho força para fazer nada. Mas quando eu estou aqui, eu estou com uma disposição. Gente, ele pegou um carrinho de pedra, né? Que eu estava fazendo obra e eu não tinha comprado pedra. Tinha umas pedras lá na rua de baixo, na casa da minha mãe, que eles não estavam usando. Aí eu liguei com o meu padrasto, ele me virou a pedra para mim. Ele falou, deu umas 5 viagens com o carrinho, mas ele pegou uma disposição, subiu um morro, depois voltou e chegou falando isso. Eu estou cheio de disposição, porque eu estou sentindo algo diferente aqui. Então, Deus, ele revela para as pessoas algo diferente que tem na nossa vida e que para a gente é comum, mas que para quem está lá fora não é. E aí, graças a Deus, dessa palavra que ele falou, eu tive a chance de, durante uns 5, 10 minutinhos, apresentar o plano de salvação para ele. Falar de Jesus, eu usei o material da caravana do arrependimento. O passo a passo da caravana do arrependimento que a gente vai ver na próxima aula. Mas Deus promoveu um encontro. E o Espírito Santo pode promover isso na nossa vida. Basta a gente orar, com fé e pedir, porque esses encontros vão acontecer. Então se preparem, porque logo, logo o Espírito Santo vai nos acionar para que a gente conte as nossas histórias para as pessoas que a gente encontrar. Estejamos atentos às oportunidades. Ou está abrindo uma porta, uma oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças para falar de Jesus. Porque às vezes passa batido. A gente não está atento, não está ligado, e o pecador está ali do nosso lado pedindo para uma palavra e a gente deixa passar a oportunidade. Temos que estar atentos. Amém? Amém. Que oração? Opa, está na hora. Alguém pode falar? Tem um colega no sacramento, mas ninguém possa ser, não é uma pessoa, não. Seu coração bom, ele deve ser pessoa. Só que ele é muito chato. Então, o que aconteceu? Eu, falando uma vez, eu pedi inspiração de Deus, ele gosta de caminhar. Aí eu também gosto, para quê? Eu vou caminhar com ele. Aí ele pediu. E nessa caminhada, vamos quase 2 horas caminhando com ele. Aí devagarzinho, tem que ver ele está dando. Devagarzinho, hoje você tem que ver como ele está. Olha aí. Tá? Então você tem que ir devagarzinho. Você não pode chegar a coisa e dizer que tem que ser assim, não. Você vai deixar o Espírito Santo tomar conta. Então eu vou, todo dia manda mensagem para mim. Então ele já está já é outra pessoa, já começando a mudar. Ele fala, então, na sua presença eu sinto uma força tão grande. Todo mundo já não conta perto de você, ele fala. Mas eu falo de Deus para ele, né? Falando, é importante, testemunhos pouco, e já está mudando. Amém, amém. Essas oportunidades virão, a gente tem que estar atento, né? Usar estratégia. A Bíblia fala, quem ganha almas, sábio é. E o pescador, ele não vai para o mar com um anzol sem isca. Ou ele também não vai com qualquer isca. Ele sabe o peixe que ele vai pegar, aonde aquele peixe se encontra, a isca que ele vai usar, toda a estratégia. Assim é no evangelismo. A gente quer evangelizar um público infantil com a mesma estratégia que a gente evangeliza um adulto, não vai dar certo. A gente quer dizer, cada público tem uma estratégia diferente. A gente precisa estar atento a isso.
Amém? Vamos orar então, encerrando, agradecendo a Deus. Lembrando que próxima semana, História da Igreja, nova matéria começando. E aí na outra a gente dá continuidade ao evangelismo. Eu queria pedir a tia Tânia que fizesse essa oração, encerrando, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós temos palavras para te agradecer neste momento, esse aprendizado que o Senhor está nos ensinando, Senhor, meu Deus, essa estratégia. Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor possa abrir cada vez mais o nosso entendimento para sabermos, conhecermos bem a Sua palavra e poder transmitir para as outras pessoas através do Espírito Santo. Senhor, muito obrigada que o Senhor possa nos dar um dia abençoado por ti. Toma frente, meu Pai, de tudo o que vamos fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi? Vai ter ceia. Só essa aula. Quem quiser passar ali para tomar um cafezinho antes de descer para a ceia, quem for ficar para a ceia, né? Tem café ainda lá. Eu queria dizer para você que a estrutura mas é grande, é monstruosa a estrutura. Instituto Billy Graham. Aonde eu passava a meditação, aquele caminho. Você fica impressionado até um livro dele também, em inglês, né? Mas a gente aos pouquinhos vai. Ali tem um cafezinho para café ali. É coisa que a gente fala um pouquinho. Fez uma vida daquele homem. É, verdade. Ele tá Um homem fazendo comum, né? através do filho. Do filho, isso aí. É muito bom. É de vocês. Obrigado. Poxa, que satisfação receber vocês aí. Pô, alegria. E aí, nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Vai sair? História da igreja? A gente vai falar desde a igreja primitiva até os tempos modernos. Então, o livro de Atos vai ser muito trabalhado, né? E História da Igreja é benção também. Tem, a gente gravou aqui as aulas de hoje e eu vou postar no grupo. Eu vou adicionar. Oi? Semana que vem vai ser gravado. Vai ser gravado. Estava lembrando ali, eu estava memorizando um testemunho que estava na igreja. E eu estava buscando quem foi o pastor que disse essa frase do Billy Graham. Eu sabia que tinha sido alguém que havia dito. Aí eu li aquele livro desse pastor já viu, 20 homens extraordinários que revolucionaram o mundo. Eu achei que foram deles ali falando, né? Tem o John Wesley, tem Jonathan Edwards. Eu pensei que fosse um dali. Até procurei, andei caminhando. Agora o time do grande sabia disso. E eu não vou me rebaixar em termos da política. É isso aí. Eu estava procurando quem havia dito isso. Aí eu estava dizendo isso. Mas eu vou colocar esse estilo piloto aí. Vai ter em cima dela assim, esses estilos? Disso aqui? Não, esse material do Billy Graham encerrou hoje. Eu tive que dar ele muito rápido. Mas aí, pastor, você deve vir, eu falei coisas que você faria, assim, também, Não pode esquecer, não. Deus tem me colocado, né, no meu coração, assim, e é do Espírito de Deus. Só que em relação aos pastores e algumas pessoas. Aquilo, né? Eu vou dar aqui, já formei um grupo, também já lá. Eu não estou pedindo a igreja, porque eu sei que a igreja tem seus elementos. Mas cada liderança, líder que possa me dar mês, primeiro de cada mês, cada mês, que 5 quilos de arroz. Por quê? Porque você criava algumas casas e tem levado almas para essas casas. Mas só arroz não vai. Porque só coloquei
produz só o arroz, né? Aí vai vir o cara que vai colocar alguma coisa a mais. Porque se tiver arroz, eu botei uma meta assim, para 26 quilos, e aí dividi para 4 carros. Eu nem dei 20 quilos para cada um, você vai abençoar, né? Você vai abençoar. No caso, que eu chego lá, precisa levar. Casa de recuperação. Levar, traz. Eu não como nada. Entendi. Mas, porém, uma estrutura da escolar não tem. Tá. Realmente eles usam muito arroz. Muita coisa aí. Eu botei 20 homens aqui, eu levo mais 20. Já tem mais de 30. Eu falei, não, pode colocar aí. Eu estou com grupo de WhatsApp para poder doações para fins de recuperação. Por quê? Porque quando for levar esses alimentos, vai ser feito um agradecimento, a casa, oração e agradecimento. As pessoas contam também, né? Tem que prestar conta. Então, aí, eu assisto, eu não abençoar todo mês de primeira vez, para mim, de arroz. Entendi. Eu posso contar com o senhor? Tá, eu vou ver se respondo para o irmão. Tá? Você está acostumado com crianças, né? Já criança pequenininha de 4 anos, 5 anos? Não. Quem tem essa estratégia mais é o pessoal do Ministério Infantil. Eu pedi ajuda, por quê? Meus filhos foi uma coisa, mas com outra diferente. Então, eu contei uma história da minha vida, então eu botei quem era acima de tudo, né? Que tem um pai superior. Mas como é parente, um criança de 4 anos está perguntando ao pai, a mãe e a avó, quem é Deus? Ele queria conhecer Deus, queria saber quem é Deus. A criança de 4 anos. Será que a família vai dizer todinho distorcendo tudo? Não. A vida deles é só eles, são engenheiros do dia. Então, o negócio, eu queria saber como eu dizer essa criança. Mas se eu tivesse pessoalmente, eu contaria uma história. Eu pedi o Espírito Santo, eu contaria uma história assim, porque criança tem que ser assim. Ou desenhar história, você não pode contar como fosse um adulto. Tá? Não, não quero primeiro, eu estou fazendo primeiro. Tá bom, primeiro então. Boa. Não, pra casa. Tá. Então vamos descer então. Então, assim, como evangelizar uma criança dessa? Ele está perguntando. Se 4 anos está perguntando porque eu tenho parentes que já tem pastor, padre, então já é um sinal que eu já falei com a avó. Já é um sinal de alguma coisa. O futuro dele. Se ele 4 anos pergunta essas coisas, já tem futuro. Vai ser missionário, alguma coisa, a gente não sabe. Então você tem que primeiro já começar já botar nele, ligar nele uma sementinha dele. Aí eu queria saber como é que faz isso. Como é que essa técnicas? Para mim é de adulto. De criança, não sei fazer isso. Como pai, eu já fiz. Eu não posso mandar um áudio. Não vai entender. De repente, uma revistinha ilustrada, né? Então, aqui na igreja, antigamente fazia. A igreja fazia, mas muita gente morreu, a gente dorme, o que fazer. Tinha um cara no livrinhozinho, vou até falar com o pai depois, que tinha um caderninhozinho sobre a história das crianças, cantando Jesus, uma historinhazinha. Vou até perguntar lá, mas esse padre novo aí. Mas me lembra, faz o seguinte, a irmã Elaine, ela faz parte do Ministério Infantil. Elaine? Oi? Eu não sei quem é, o italiano quem é. Tá, não, peraí. Não, é melhor falar com Sandrinha. Sandrinha? Isso. Pede para Eliane falar com Sandrinha, porque ela tem esse material. Tem Bíblia, tem revistinha. Não, pelo menos uma revistinha, para poder jogar sementinha na criança. Entendi. Porque quando eu era pequeno também, na situação da minha vida, eu sempre perguntava essas coisas. Meus pais faziam responder. Ele falava Deus não é de igreja, depois eu evangelizei eles. Mas eu já perguntava, eu sempre fui curioso. Eu aprendi muito com minha avó. No alfabeto tudinho, mas uma inteligência maravilhosa, minha avó. Eu aprendi tudo a orar isso com ela. Porque o Espírito Santo usou ela, né? Verdade. Minha mãe teve 12 filhos, coitada, o sofrimento é terrível. Se a avó não ajudasse, né? A avó não ajudasse, não seria nem hoje, estava vivo. Eu ia falar com o senhor, a gente ontem foi na Deus abençoar, tá bom?
Sabe? Eu vou ver lá, porque essas dia 5, dia 2, agora eu vou ao médico. Então o médico vai marcar cirurgia. Eu vou ficar afastado um pouquinho das coisas. Vou ver direitinho. Não. Fazer a segunda cirurgia. Aí eu vou ficar um pouquinho em casa. Tá? De repente ele no seu dia ainda. Só Deus que sabe. Tá? De repente não vem nem aqui. Pelo que vem, ele pode estar aqui. Tem um aplicativo desse sistema aqui, que é porque a gente está dependendo de internet aqui em cima. Se passar um cabo de internet aqui para cima, por quê? O irmão em casa pode assistir aula ao vivo por esse aplicativo. Mas a internet aqui não chega bem, eu já testei e não funciona direito. Até o irmão fazer a cirurgia, de repente eu já consegui chegar com esse cabo aqui. Da igreja. Pegar a internet lá da sala do som para cá. Para cá não pode, dá para fazer isso. Dá para fazer. É um caminho meio complicado, mas dá para Dá chegar. para fazer sim. E aí, eu vou ver, adiantar isso aí para que o irmão assista em casa. Eu não posso perder. Só perco mesmo porque por uma coisa ou eu retiro em outro lugar. Toda vez que eu faltei aqui, porque eu retiro em outro lugar. Eu tenho um retiro agora dia 8, mas não sei se eu vou poder. 2 dias de retiro. Porque de intercessão, né? Só intercessores. Que é um curso de 2 dias. Aí eu vou estar discutindo, vou ver se também poder ir. Eu não fiz nem minha inscrição ainda. Não confirmei ainda. Entendi. Se tivesse, ia botar por semana. Agora, no dia sábado domingo. Eu falo que eu estava pensando lá, tem Tchau, vou começar para você da família, tá? Tchau. tem um grupo que eu acho que alguém chegou no celular ali, ó. E Até que aí esse grupo, ele trabalha muito de... Essa semana teve aqui na Praça do Bandeirante. Semana não, 2 semanas atrás. E aí eles fazem... Eles trabalham assim, com uma coisa não é nada de modelo na só não. E eles dão cursos, dão palestras de formas de como criativas, mas diferentes, assim, de evangelizar, de namorar, de entrar na igreja, fazer tem o site, contato, eu achava interessante também a gente entrar, né? Eles fazem, tipo assim, evangelismo de diversas formas, tanto de pouco a pouco, eles trabalham, até fazendo terras de atrás, imitar essas coisas assim, né? pô, legal. É sempre bom a gente grupo na igreja, assim. Não, a gente aprende muito. A gente vai trabalhar com esses evangelistas, falar de outros. Sempre tem, é bom ter algum outro conhecimento, uma forma de abordar, mas deve ser criativa, né? Ou até que a igreja, às vezes, quando tem um evento assim, ou fazer alguma coisa na praça, a igreja estar junto, né? A gente trabalhando. Mas eu vou ver se eu mando o senhor contato dele. Se o senhor conhece, hoje foi. Ele era seminarista, agora ele foi para pastor, o pastor Fabiano, né? Ele está agora lá, né? Mas aí ele tinha muito contato, era da mesma igreja, então, ele estava falando sobre isso, falando do grupo, eu vim aqui, aí eu fui lá assistir um pouquinho, gostei muito da forma dele da bola, na pracinha, na dia de sábado, na pracinha, tinha palavra, aí antes eles estavam fazendo, chegam lá, eles chegaram 4 horas, jantar, aí 4 horas, eles ficaram 7 horas da noite, aí eles começaram a fazer vários trabalhos, né? Evangelismo, botaram uma barraca de oração, algumas coisas. Foi interessante, né? É fácil, não. Tem também várias formas, né? A levar a palavra. Tá certo.
Mas depois não tem contato nesse grupo? Tem, né? Eles fazem até curso de igreja, mas que a sede agora tem um grupo na disponibilidade, o pastor Tadana também falou. De disponibilidade, alguma coisa que eles vão fazer o curso. Não deixa cair nesse curso, não, que a gente está fazendo esse curso aqui agora, mas quando for mais para frente, me lembro, pastor, aquele grupo, vamos marcar para trazer. Eles programam ele para fazer. Fechou. Fechou. Valeu.